Nós temos falado sobre o caminho da felicidade, o Sermão do Monte. E temos subido o monte para estar com Jesus, ouvi-lo. E ouvindo a sua palavra, de fato, nós queremos ser diferentes. Temos afirmado aqui que a felicidade está no andar com Deus. Não há outro caminho, não há outra forma e outra maneira. Nós estamos numa sequência que muitos de vocês têm acompanhado, alguns nos acompanham à distância e outros estão pela primeira vez ouvindo parte desta série. Hoje, nós vamos falar a respeito da motivação do cristão na prática da sua vida religiosa, da sua justiça, da sua expressão de justiça. Como é que Jesus, então, chega agora e passa a trabalhar na motivação com que as pessoas desenvolvem e procuram a sua vida com Deus, a desenvolver a sua justiça, a agir de forma que agrade a Deus. Semana passada, Jesus deu um passo a mais naquele sermão, falando a respeito da importância de ler, compreender a Escritura, interpretá-la corretamente, para vivê-la corretamente. Porque se eu ouço ou leio a Escritura de forma errada, eu vou aplicá-la de forma errada. E nós sabemos que isso pode acontecer de inúmeras formas e maneiras. Mas hoje Jesus aprofunda um pouco mais o seu sermão. Ali em Mateus capítulo 6, que eu vou pedir que todos abram agora as suas Bíblias aí, você que tem sua Bíblia, para o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Jesus vai trabalhar então agora na motivação como o discípulo deve desenvolver a sua justiça, ou o seu relacionamento com Deus, ou a prática da sua religião. Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 18. Eu vou ler o versículo 1, você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos analisar alguns versículos dentro dessa porção de Mateus, capítulo 6, versículos 1 até o versículo 18. Antes de fazer a leitura, eu gostaria de orar, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, nós nos inclinamos neste momento, que vamos ler a Tua palavra. E eu quero pedir, ó Deus, a intervenção do Teu Espírito Santo na vida de cada um presente aqui na minha vida, para que os olhos do meu entendimento sejam abertos e que eu possa discernir a Tua palavra, os Teus ensinamentos nesta hora. Mas não somente isso, ó Deus, que a minha vida seja afetada, que a vida dos meus irmãos, amigos que estão aqui, sejam modificadas, que eles experimentem o novo, que eles experimentem o toque do Senhor, que tenham uma visão nova no seu viver, na sua maneira de caminhar, na sua vida religiosa. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler, como eu mencionei, ele vai conter a seguinte afirmação: a motivação do cristão na prática da justiça deve ser agradar a Deus. A nossa motivação em realizar serviços para Deus, ações na direção de Deus, deve ser somente de agradá-lo. Veja o texto comigo. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles.
Doutra sorte, não tereis galardão, ou recompensa, ou reconhecimento, junto de vosso Pai Celeste. Agora, vocês imaginem Jesus ensinando essas verdades ali no monte, pessoas que tinham amplo conhecimento religioso, e ele começa a ampliar e trazer toda a revelação a respeito da lei, dos profetas. E agora ele diz que se a motivação, a nossa motivação em andar com Deus, em servir a Deus, em manifestar aquilo que nós entendemos ser correto, estiver errada, não há reconhecimento de Deus. Em outras palavras, a nossa vida religiosa não está servindo para nada. Nós estamos realizando coisas no vazio. Quando você olha aí com a sua Bíblia aberta no capítulo 5, no versículo 20 ele diz que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino. Então, Jesus está com o retrato, o perfil dos religiosos, aqueles que tinham uma prática religiosa de alta disciplina, cumprindo leis e mandamentos. Mas Jesus está dizendo, para entrar no reino de Deus, se não excedermos em muito a justiça dos escribas e fariseus, nós não entraremos. E uma dos impedimentos pode ser motivação errada. Por isso que Jesus está ensinando, olha, agora eu não vou falar sobre a explicação da lei, que eu já fiz isso. Vocês estavam interpretando erradamente a lei. E, consequentemente, estavam com uma prática errada. Agora eu vou dizer para vocês a importância da motivação como se vive a lei de Deus e os princípios na palavra de Deus. Vocês não podem viver uma vida religiosa com o fim de ser reconhecido pelo homem. Ou usar da religião para se autopromover, ou para se colocar em destaque e tirar Deus da situação. Em outras palavras, ostentação. É muito interessante porque pode parecer que o versículo 16 do capítulo 5, você acha uma contradição. Ele disse para que nós devemos cuidar, para que a nossa justiça não tenha como finalidade ou como motivação ser visto pelos homens. Mas olha o que diz o versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Há contradição nisso? Não, de forma nenhuma. Ele está dizendo que quando eu sou instrumento de Deus para praticar e viver a justiça e as boas obras, e os homens observam isso na minha vida, eles glorificam a Deus, e não a mim. Mas aí está a nossa luta. E o nosso coração é muito sutil. Muito. Eu lembro que uma vez eu estava ainda estudando, tinha uma passagem pela Escola de Educação Física lá no Exército, na Escola de Cadetes, e lá na Escola de Teologia, no seminário, fui convidado a dar aulas de Educação Física.
para substituir. Tinha um professor e eu fui. E eu estava fazendo a condução de uma forma normal. De repente eu levanto os olhos, era um campo de futebol bonito, verde, e olho nas montanhas descendo o diretor da escola. Parece que eu ganhei uma nova força. Olha só como é o coração humano. E eu comecei a falar mais forte, fazer os exercícios mais completos, como quem dizendo ou querendo mostrar para o diretor que eu era um excelente professor. Deus naquela hora saiu completamente de cena, pode ter certeza. Só que alguns dias depois, lendo a Bíblia, a palavra, eu li esse versículo. E eu tive que me ajoelhar diante de Deus e dizer: miserável homem que sou. Porque a minha intenção, a minha motivação naquele momento, no serviço que eu estava fazendo, que era voluntário, tirou o foco em Deus e eu trouxe o foco para mim. Vi o meu coração humano que era uma oportunidade de autopromoção, ostentação. Nós temos que servir, mas temos que ser instrumentos nas mãos de Deus. E o reconhecimento precisa ser dele. A glória não pode ser minha, dele. As pessoas vão olhar para o que eu faço, para as nossas obras, e vão dizer: Deus é fantástico. Elas não vão dizer: Renato, oh, que joia. Elas vão dizer Deus, elas vão olhar Deus, elas vão enxergar a Deus. E é com essa intenção e motivação que eu vou fazer qualquer coisa para o Senhor. Arrumar uma cadeira no salão quando ela cai e vira para um lado. Ajudar a cuidar das crianças enquanto nós estamos estudando a Bíblia aqui. Receber os visitantes quando eles chegam e saudá-los. Cantar aqui na frente, fazer um solo, interpretar como a Márcia está interpretando. Qualquer atividade precisa ter a motivação correta. A motivação não pode ser outra a não ser agradar ao nosso grande Deus. O que é que Jesus faz aqui neste capítulo 6? Se você observar, você vai ver que existem 3 porções distintas. Ele vai destacar 3 atividades religiosas, onde os judeus religiosos eram medidos e observados. Havia outras práticas. Mas olha, o versículo 2, ele destacou a primeira das atividades, são 3. O versículo 2 do capítulo 6, ele vai especificar uma ação específica. Quando, pois, deres esmola. Quando você exerce misericórdia, favor para alguém, ajuda ao necessitado. Essa é a primeira situação que expressa a religiosidade do indivíduo. A segunda aparece no versículo 5, olha aí na sua Bíblia. Quando orardes. Todos que querem conversar e falar com Deus, eles vão orar. Eles vão dizer algo para Deus. A oração expressa o seu tom religioso, de buscar e de dialogar e de conversar com Deus. Em terceiro lugar, no versículo 16, que era uma outra prática, ele também vai dizer: quando jejuardes. Então, são 3 situações: ajudando os necessitados, orando e jejuando. Situações distintas e diferentes. Qualquer uma delas feitas com a motivação errada, ou seja, motivação em engrandecer o seu próprio eu, em ostentar,
em se autopromover através da religião, ou em nome de Deus, a sua atividade, a sua ação, o seu serviço está inutilizado. Não tem nenhum valor, não tem nenhum reconhecimento da parte de Deus. Poderá ter dos homens, mas não da parte de Deus. Veja só que interessante. A primeira situação, ela vai se expressar no relacionamento com o seu semelhante, no relacionamento com o próximo, o dar esmola. Você vai se sensibilizar pelo necessitado. E é uma maneira de você praticar justiça. Você está lidando com o próximo. Na segunda situação, você está lidando com o próprio Deus, na sua relação com Deus, que é através da oração. E na terceira situação, o jejum, você está lidando consigo mesmo, com a autodisciplina, com subjugar o seu corpo para que você possa atingir determinados objetivos, que é o jejum. São 3 situações distintas e diferentes, onde a sua justiça, ela expressa. Vamos olhar a primeira? Olha o texto comigo, versículo 2 de Mateus 6. Quando deres esmola. O texto diz o seguinte: quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Esta palavra, hipócrita, ela vai aparecer nas 3 situações. Quando as ações do cristão ou do discípulo de Jesus são ações feitas com a motivação para se autopromover, para ser visto pelos homens, as pessoas são identificadas como hipócritas ou atores. Agem como atores. Não tem significado nenhum perante Deus. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Veja, a motivação errada. Eles exercem misericórdia, eles auxiliam os necessitados para serem glorificados pelos homens, reconhecidos, autopromoção, ostentação. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão direita, ou ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus está dizendo que o discípulo, o súdito desse reino, o cristão que está vivendo o reino de Deus, ele só terá o reconhecimento de Deus, ele só experimentará essa vida no reino de Deus, se ele tiver a motivação correta nas suas ações. Vocês devem conhecer e saber, se não têm tido já a experiência, de quantas pessoas que desistem da igreja, saem da igreja, brigam com pessoas por algum descontentamento no serviço que estavam realizando. Isso revela motivação errada, foco errado. Um exemplo: eu vou dar aula e não encontro o giz. Hoje eu não vou achar mesmo porque não tem mais, mas o pincel para o quadro branco. Isso é suficiente para eu brigar com todo mundo, reclamar com todo mundo e ter uma péssima atitude. Perdi o galardão. E eu vou tentar mostrar uma deficiência para trazer atenção para mim. Se fosse eu, teria o pincel para o quadro branco.
Isso está errado, não pode acontecer. E você sabe que um meio de se autopromover é criticar a falha e o defeito dos outros. E a gente nem percebe que está perdendo reconhecimento de Deus naquilo que nós fazemos. Uma simples crítica que nós fazemos para trazer o reconhecimento para nós mesmos, estamos perdendo a recompensa. Ele vai chamar a nossa atenção em outras situações, mas antes de passar pela segunda, eu gostaria que nós fizéssemos um retorno ao passado e olhássemos como tem sido a nossa motivação no exercício da vida cristã. Quais são sinais de nós estarmos com a motivação errada naquilo que nós fazemos? A tradição judaica diz que eles tinham uma sala, algo específico reservado no escuro que ninguém reconhecia, onde eles depositavam ajuda aos necessitados. Eu lembro, alguns bons anos atrás, talvez uns 25, eu recebi um convite de uma igreja nos Estados Unidos para ficar 1 ano lá, sem ter um tostão para fazer isso. Até hoje, eu não sei a família que proporcionou essa possibilidade para a nossa família. E ninguém disse, ninguém falou. Eles sabiam o que estavam fazendo, o que fizeram, mas o fizeram para Deus. E o que aconteceu com a Thaís, comigo, os meus filhos? Nós falamos, só Deus para fazer uma coisa assim. Sem nenhum reconhecimento humano. Porque essa pessoa veio ao Brasil, visitou Brasília, Rio de Janeiro, e Deus falou o coração dela para investir numa família durante um período para conhecer determinadas coisas lá nos Estados Unidos. E Deus assim realizou. O exercício da misericórdia em favor das pessoas devem redundar em somente glória para Deus. Brilhar e brilhar para que as pessoas digam, Deus é grande e Ele é suficiente. Para que a nossa caminhada cristã não seja vazia. E nós vamos ver isso. Ele fala da segunda situação na oração. Muito comum. Se eu pedir aqui para alguém orar nesse momento, você vai ficar, mas eu não sei orar. Eu não conheço toda a Bíblia, eu não tenho as palavras certas, adequadas. Você já, uma pessoa que, quando chega ao Evangelho, ela fica intimidada. E ela sempre diz, eu não sei orar. Mas não é nenhuma novidade, porque Paulo já falou isso em Romanos, que nós não sabemos orar como convém. O problema não é esse de saber orar. O problema é a nossa motivação. Nós temos medo de nos expor. O que eu vou falar? O que as pessoas vão dizer? E se eu errar o meu português? E se eu pedir uma coisa que eu não devo pedir? E se a minha oração for muito curta? Motivação errada na hora da oração. Essa oração não é vazia. Para Deus não vale. Ela não passa do teto. Veja o que diz o texto. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Recompensa aqui nesse mundo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará.
ele vai ampliar esse conceito no versículo 7. Não useis de vãs repetições, como os gentios presumem que pelo muito falar serão ouvidos. E aí ora, decora o texto e fala na oração. Aí o indivíduo que chegou a Jesus, ele está sentado ali. Eu não sei orar. É a conclusão dele. Mas qual é a oração aceita por Deus? Ele exemplifica a oração do Pai Nosso. Quando o indivíduo, sem se preocupar em se autopromover, a ser bem visto pelas pessoas como que vai falar e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero fazer a Tua vontade. Perdoa os meus pecados. Eu tenho problemas. Eu tenho inimigos. Eu quero resolver o meu relacionamento com eles. É isso que a oração de Jesus ensina. Poucas palavras, simplicidade. Há muita gente que diz que quando eu digo: Senhor, obrigado por esses alimentos, essa oração não vale, porque ela é muito curta. É muito comum. Mas se essa oração foi feita com a motivação correta, ela é mais poderosa do que qualquer outra oração. Nós podemos estar vivendo um cristianismo com motivações erradas. E como é bom quando alguém bate no seu ombro e diz: Deus te abençoe. Que oração poderosa. Ou: senta aqui, vamos orar juntos. Senhor, abençoa a vida desse irmão, que ele tenha uma boa semana, cuida da sua família, em nome de Jesus, amém. Não tem, essa oração para muitos não vale, é muito curta, tudo é muito rápido, porque nós idealizamos na prática religiosa orações que são verdadeiras poesias. Não é isso. Se você fizer uma poesia, faça em secreto na sua casa, com a motivação certa, e fale com o Senhor. Às vezes nós chegamos para uma reunião de 30, 40 pessoas e fazemos uma oração de 15 minutos. Agradecemos desde o pai Abraão, vamos passando por toda a história dos judeus, chegamos na morte e ressurreição de Jesus e vamos contando as viagens missionárias de Paulo, e as outras pessoas estão ali. Não tem problema orar dessa forma, não está errado, se a motivação estiver certa, glória a Deus. Mas você está no meio de 30, 40 pessoas que também precisam orar. Uma vez numa reunião eu disse, numa frase: agradeça a Deus. Uma frase. As pessoas não conseguiam. Elas achavam que tinha que ter uma introdução para depois começar a agradecer ao Senhor. Criaram um estilo. Nós temos que cuidar. É isso que Jesus está dizendo. Olha a motivação como você faz as coisas. O coração precisa estar focado no Senhor. O reconhecimento virá só dele. A terceira área é uma área mais complicada. Mais complicada porque nos dias atuais, muitos ensinam: quanto mais você jejuar, mais espiritual você é. E utilizam o jejum como um meio de se aprovar diante a sua espiritualidade diante das pessoas. E, às vezes, diante de Deus, que é uma finalidade também fora da prática do jejum.
A lei pedia para os judeus que eles jejuassem uma vez por ano. E era obrigatório, na lei. O povo judeu acrescentou outras situações para o jejum. Nos dias do Novo Testamento, os judeus jejuavam 2 a 4 vezes por semana. Tanto é que os discípulos de João chegaram para Jesus e falaram: escuta, Jesus, os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: o noivo está presente, mas quando ele se for, haverá sim dias em que eles jejuarão. O jejum pelo jejum não tem valor. Jesus jejuou 40 dias, quando da tentação. Em Atos 13, quando Paulo e Barnabé estão para sair na primeira viagem missionária, a igreja, com oração e jejum, impôs as mãos sobre eles. Então o jejum tem o seu lugar. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas nós precisamos entender que o jejum é a abstinência de alimentos para propósitos espirituais específicos. Quando o indivíduo se abstém por uma autodisciplina, por causa da oração, por causa da meditação, ou por causa da busca do Senhor. Ele não pode entrar dentro de uma liturgia e se tornar algo que acontece porque tem que acontecer uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, a cada 3 meses ou uma vez por ano, pelo fato do jejum em si. Mas quando o indivíduo, com a motivação correta, ele separa aquele tempo para estar com Deus, para buscar discernimento, percepções espirituais, compreensão da palavra de Deus e da sua vontade, ele o faz, mas com a motivação correta. Veja o que diz o texto. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, novamente, atores. Desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Este sim é espiritual. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai, em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. 3 práticas religiosas, 3 situações em que nós podemos estar envolvidos, com a motivação errada, não ter o reconhecimento de Deus. Mas Jesus está dizendo, no seu reino, você precisa conhecer a Escritura, interpretá-la corretamente, vivê-la corretamente e ter a motivação correta. Jesus entrou lá no íntimo do ser humano, lá no homem interior, lá no centro do comando humano, onde estão as emoções, a vontade, onde os pensamentos circulam. E ali ele fala comigo e com você, é aí que você deve dar atenção e cuidado para que a sua motivação naquilo que você faz não esteja errada. Eu lembro que algumas igrejas, dependendo do pregador, as pessoas não vão.
Quem vai pregar hoje? Fulano de tal. Ah, então não vou. Motivação errada. Propositadamente, vocês sabem que nós temos tido várias práticas para evitar esse tipo de coisa. O endeusamento humano, concentração de poder sobre uma só pessoa. Nós temos ensinado isso nas classes. Alguns de vocês ficam procurando os pastores, o pastor. E você não acha o pastor, você acha os pastores. Isso é de propósito. Para que o homem não apareça na frente de Deus e das coisas de Deus. Para que a motivação de todos esteja no lugar certo. Os pastores devem ser pessoas exemplares, simples, de fácil contato. Não devem ser endeusados. Devem servir mais do que os outros. Você não vê ninguém lá na porta, às vezes pode até acontecer, cumprimentando todo mundo, faz uma fila lá, se fizer uma fila aqui, cria um caos na hora da saída. Mas o que nós temos praticado? Nós, que somos os pastores, nós saímos a cumprimentar as pessoas. Nós temos que ir até elas. A motivação é algo que está lá no nosso íntimo e nós temos que ter cuidado e atenção, porque senão a nossa vida religiosa ela se torna vazia, não aceita por Deus. Hoje eu vou na igreja mesmo, não vai ter nada importante no Fantástico, eu vou lá na igreja. Hoje o São Paulo não vai jogar, então eu vou no culto nesse horário. Às vezes joga às 18h30, né? Aí bate com o horário. A motivação na nossa vida é algo fundamental para nós vivermos o reino de Deus, que já começou aqui. É uma vida de fé. Você ouvir que há uma recompensa, há um reconhecimento reservada por Deus para você e para mim, em cada situação que eu sirvo, que eu mostro a minha religiosidade, a justiça, a misericórdia, é por fé. Você faz as coisas e vai esperar por fé o que vai acontecer lá quando você estiver diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Paulo está ensinando a respeito dessas recompensas. Ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, que alguém edifica sobre o fundamento, veja bem, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, ele está usando essa metáfora, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a mostrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, receberá galardão, recompensa, reconhecimento, louvor. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Você não perderá a sua salvação. Salvação não se perde. Você ganhou e Deus deu para você, porque é mérito dele, é ação dele, e você não tem parte. Mas você perde galardão. Perde reconhecimento da parte de Deus. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas,
mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Irmãos, amigos, nós estamos nesse mundo terreno, passageiro, mas você está lidando com recompensas eternas. Deus está vendo todas as coisas, só que Ele não vê só os nossos atos, Ele vê o que está no nosso interior, a nossa motivação. Eu concluo esta noite chamando a sua atenção para 3 verdades que devem ser consideradas na nossa vida cristã, ou na prática da justiça, ou na vida como cidadãos do reino. Precisamos lembrar sempre que Deus vê em secreto. Cada um de nós, Ele está nos vendo por dentro, no nosso coração. O que nós estamos pensando, quais são os nossos pensamentos. Por isso, quando Jesus ensinou só de pensar, você já pecou? Porque Deus vê o pensamento, a intenção do coração. Peça perdão antes que chegue ao ato. E Deus nos perdoará, porque Ele conhece o nosso coração. Nós podemos estar fazendo da melhor maneira possível, com excelência. Mas se a motivação for ser visto pelos homens para se autopromover, o galardão já está recebido. Você vai sair chamuscado. Essa é a verdade. Vai passar pelo fogo e queimará. Não haverá reconhecimento. Deus é o único para receber glória. Somente Ele, digno de receber glória. O homem não. Tanto é que a sabedoria de Salomão ali, ele escreveu que o homem é provado pelos louvores que recebe. Quando alguém vem e começa a te elogiar, trema. Porque a forma como você recebe esse reconhecimento vai determinar o galardão. A glória e o reconhecimento só a Deus. Deus recompensará os aprovados. Às vezes, nós julgamos. Por isso que Ele vai falar para nós não julgarmos. Porque Deus vê o coração. E haverá recompensa de Deus, reconhecimento, louvor da parte de Deus no eterno, na eternidade. Deus está observando o nosso viver aqui neste mundo. O reino já foi estabelecido e a partir de Jesus nós começamos essa caminhada no reino. A vida religiosa, a vida com Jesus só terá valor se nós tivermos a motivação correta, que é de agradar a Deus em todas as coisas e nunca, jamais aos homens. Vamos inclinar nossas cabeças para encerrar agora em oração. Ó Deus, nós temos procurado viver e andar no caminho da felicidade. Nós queremos, Pai, experimentar todos os nossos dias a verdadeira felicidade. Mas nós podemos, ó Deus, estar redondamente enganados, Senhor. Enganados pelo nosso próprio coração, enganados pelos homens. Mas o Senhor é suficiente para falar conosco e dizer: Renato, a sua motivação está errada. O teu espírito é suficiente para falar comigo,
para abrir os olhos do meu entendimento, para chamar a minha atenção, para me trazer para a verdade e para a realidade do reino. Quanto mais o Senhor falou naquele sermão, mais os ouvintes percebiam que não podiam andar por si, não tinham nada em si que pudesse levá-los ao reino. Mas o Senhor estava dizendo: eu sou aquele que pode conduzi-los ao reino. Vocês não têm força, vocês não têm capacidade, vocês não conseguem lidar com a motivação correta tantas vezes, mas eu posso fazer em vocês um novo homem, uma nova pessoa, mexer nas tuas motivações e fazer de você, Renato, um novo homem, uma nova pessoa, naquilo que fala, naquilo que faz e como age. E eu quero que você, nesse momento, se há no seu coração sede, desejo de ser uma nova pessoa, um verdadeiro discípulo de Jesus, não um simples membro de igreja ou um frequentador de igreja, mas alguém que anda com Jesus, alguém que é movido pelo poder de Jesus, alguém onde o Espírito Santo manifesta o seu poder e fala com você e conduz a verdade, as verdadeiras motivações, como Jesus ensinou a orar aí no silêncio do seu coração. Diga: Senhor, eu quero experimentar essa nova vida, não quero andar na minha força, não quero mais ser vítima das minhas motivações erradas, que só me trazem decepção e frustração no alimento do meu eu. Mas eu quero ser uma pessoa nova, onde os meus atos e ações, quando as pessoas olharem, elas olhem para o Senhor e vão dizer: Deus, Tu és maravilhoso, fantástico, glorioso. E eu peço a Deus, reaviva-nos como igreja, como pessoas, para que nós possamos ter uma caminhada tal, com tal impacto, que quando parentes, amigos, pessoas se aproximarem de nós, elas vejam as nossas obras e ações e glorifiquem o Senhor, dizendo: Deus, Tu és verdadeiro, Tu és grande, eu achei o Deus verdadeiro. Faz esse milagre no nosso meio. Continua, Deus, transformando as vidas, reunindo pessoas que serão discípulos do Senhor, que serão transformadas dia a dia pelo poder da palavra, pelo poder do Teu Espírito. Vivifica-nos, ó Deus. Recebe o nosso clamor e a nossa oração e faz-nos pessoas diferentes. Dá-nos uma semana diferente. Traz-nos, ó Deus, para o novo. Dá-nos uma nova maneira de olhar e ver as coisas. O Senhor, e somente o Senhor, é suficiente para isso. E eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Jovens, crianças que estão lá embaixo, professores, os nossos irmãos que não são ouvintes aqui estão conosco. Você que nos visita, você que é mais velho como eu, está aí na terceira idade, que nós sejamos vivificados pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Renove os músicos. Vem aqui, Clever. Que as motivações, há grupos que eles impedem de ter solos, de ter grupos musicais, porque dizem que vão roubar a glória de Deus. Gente, é a motivação, não é o solo, não é o dueto, não é o coral, não é o solo que o Enoque faz na guitarra no intervalo de um canto. O que rouba
a glória de Deus é aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós.